Olá, seja muito bem-vindo ao Bible Talk. Muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu gostaria de pedir para que, se você não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aí para se inscrever, clica no sininho para receber a notificação toda vez que nós colocarmos um vídeo novo aqui para você. Hoje nós estamos na aula número 6, na lição 6 do nosso estudo bíblico sobre o pentecostalismo, sobre a pessoa do Espírito Santo. O tema da nossa lição de hoje é santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O nosso texto base, o texto áureo dessa lição, está em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E qual que é a verdade prática? Qual que é a big idea dessa nossa aula de hoje? Diz assim: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e, ao mesmo tempo, progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual de cada crente. Se você não baixou a nossa apostila, o link está aparecendo aqui agora no card. Você pode baixar essa apostila gratuitamente. Lá você tem o texto áureo, que é a nossa big idea, você tem o texto base, que é esse texto que eu acabei de ler, e além disso você tem todos os textos que você precisa ler diariamente para que você possa entender e absorver com maior eficácia o material dessa aula de hoje. Para me ajudar nessa aula, eu conto sempre com a ajuda do meu querido pastor Elias. Pastor Elias. Leitura bíblica em classe está registrada em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 a 23. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, esse foi o texto da leitura em classe, e nós vamos estar falando nesta oportunidade sobre um tema muito expressivo, que fala sobre a separação, a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. E nós vamos ver no decorrer dessa aula as condições para vivermos uma vida de santidade diante de Deus. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza, conforme registra Apocalipse capítulo 15, verso 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. A santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo.
Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. E a pergunta que não quer calar é: e hoje, nós cristãos, temos levado a santidade a sério? Temos procurado viver uma vida de separação do mundo, do pecado, da vaidade e de tudo aquilo que prejudica o nosso relacionamento com Deus? O tema de hoje ele é bastante expressivo, porque ele vai nos mostrar verdadeiramente a santidade de Deus e como ele exige que cada um daqueles que se achega a ele também viva dentro de uma santidade. Eu não diria uma santidade perfeita, mas até porque já falamos em outras ocasiões que uma santidade perfeita, ela é por si só progressiva, é um processo. Então não se consegue se santificar da noite para o dia, exceto quando você se arrepende dos seus pecados e aceita. Nós vamos ver aqui durante o comentário, quando você vem para Jesus e os teus pecados são perdoados, então imediatamente o Espírito Santo te santifica de toda impureza, de todo mal. Mas é um processo, você continua na carne, você não tem uma glorificação. Você continua na carne, lutando e vivendo. É como se você estivesse num barco remando contra uma correnteza. E se você não remar bem, essa canoa vai descer, porque a água vai te levar para baixo. Então é mais ou menos isso. Então, no decorrer da tua vida terrena, você vai ter sempre essa guerra, esse embate concernente à separação, à santidade. E conhecendo o Deus que nós servimos, que é um Deus santo, que apesar de amar o pecador, ele aborrece o pecado e ele não aceita aquilo que é profano, então é dever, é obrigação do cristão procurar viver uma vida de santidade, custe o que custar. Se você quer viver uma vida aleatória, uma vida segundo o mundanismo, segundo as práticas desse mundo, o Espírito Santo ele não vai conviver com você, porque ele não vai misturar o santo de Deus com o profano, né, carnal e pecaminoso. Então, o primeiro ponto aqui vem falar da santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum ou imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, conforme registra 1 Samuel 7, primeiro. Então, nós vemos aqui que a ideia é uma ideia que predomina, a santificação ou santidade no Antigo Testamento é a de separação. Então, todas as vezes, né, que Deus ele quis usar alguém ou algum objeto, principalmente na construção do tabernáculo, todos os utensílios que foram construídos ali, eles foram santificados, ou seja, eles eram separados para uso exclusivo do altar, para uso exclusivo de Deus. Então, nenhum outro tipo de serviço podia ser feito ali, né? Aqueles vasos, aqueles utensílios, eles jamais poderiam ser usados para outra finalidade, a não ser para o serviço sagrado, para o serviço do tabernáculo. Da mesma forma, quando Arão e a sua família foi separada para o sacerdócio, eles foram santificados, eles foram purificados. E nós encontramos ali nos textos sagrados que Arão e sua família, eles passaram a viver diariamente, dioturnamente no altar, ali no templo. Eles não receberam porção na terra,
eles não poderiam trabalhar na terra como as outras pessoas, porque eles tinham se tornado vasos exclusivos para a obra de Deus, para uso de Deus, para ministrar o culto para Deus em favor do povo. Então, nos dias atuais, nessa dispensação da graça que estamos vivendo, não é diferente. Toda e qualquer pessoa, todo e qualquer objeto que você dedicar para Deus, ele tem que ser consagrado, e o fim daquele objeto é único e exclusivamente para o serviço de Deus, assim como a pessoa. Nós somos templo de Deus, casa de Deus, edifício de Deus, e é dito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Isso quem nos diz é o apóstolo Paulo, e por esta razão, nós somos separados por Deus para um serviço especial. E para executar esse serviço especial, nós temos a capacitação que é nos dada por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando você se entrega para o Senhor Jesus, você está morrendo para o mundo. Ou seja, você está abrindo mão dos prazeres mundanos, de todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Porque agora você vai viver para Deus. Em outras palavras, o que o texto nos diz é que antes de conhecer Jesus, você era escravo do pecado. Você era escravo de Satanás. E como um escravo, você era obrigado a praticar muitas coisas que muitas vezes você nem queria praticar. Mas a partir do momento que você foi liberto e que você veio para o Senhor, então você trocou de dono. Você saiu de debaixo da maldição da lei, a canga que estava no teu pescoço foi quebrada, você ganhou a liberdade, porque estar em Cristo é ser livre. É por isso que João escreve, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você obteve o conhecimento real da verdade e creu na verdade, que é o Senhor Jesus, você foi livre, você foi liberto da opressão do inimigo, foi liberto de toda possessão maligna, e agora, em gratidão a Deus, você vai viver para Deus. Então você deixou de ser um vaso que era usado para muita podridão, para muita coisa profana, para agora ser um vaso de bênção e santificado para ser utilizado pelo Senhor em prol de outras pessoas que, como você estava, como nós estávamos, pode estar também agora, e elas também dependem de ser alcançada por mim, por você, porque não existe pregação maior do que o testemunho daquilo que o Senhor fez na tua vida. É o que você foi e é o que você está sendo agora na presença de Deus. Antes dominado pelo poder das trevas e agora sendo guiado pelo Espírito Santo. Você está compreendendo? Então, essa é a diferença que existe entre o profano e o santo, o imundo e o limpo. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né, que quem é limpo, limpe-se ainda mais. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Isso dá para a gente entender a dimensão do que é ser limpo e do que é ser imundo. Não dá para ser duas coisas. Não dá para caminhar com os pés em cima de dois muros, sem tomar partido, sem ir para a direita ou para a esquerda. A decisão não é de Deus, a decisão não é do Espírito Santo, a decisão é tua, a decisão é nossa. Eu escolho servir ao Senhor, como disse Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, vocês veem muito bem a quem vocês vão servir. Né? Se é os Baals, se é os Baalins, se é os Astarotes, se é os Aceiros, enfim. Vocês vejam quem vai servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, é uma atitude de estar na presença do Senhor, é uma atitude de continuar servindo ao Senhor, independente das circunstâncias, se santificando, sendo um vaso exclusivo para o Senhor, para ser utilizado pelo Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo para falar do grande amor de Deus. Então, essa é a diferença entre o profano e o santo, entre o imundo e o limpo. O profano, diz aqui o texto, que é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado, ou seja,
Para ele não existe diferença. É o que nós já frisamos em lições passadas, né? Nos estudos anteriores. A pessoa, ela se junta a um grupo de pessoas numa determinada comunidade ou numa denominação qualquer, mas ela não leva a sério o cristianismo. Ela está ali porque ela não quer ir para o mundo. É aquela situação, a pessoa está em cima do muro. Então, ela vai porque ela gosta dos louvores, ela vai na reunião porque ela gosta de cantar, de dançar, ela gosta até de falar de Jesus, mas ela não assumiu ainda um compromisso real com o Senhor. Então, o Espírito Santo ainda não encontrou um espaço para poder fazer a mudança que é necessária fazer na vida do cristão, da pessoa que vem para o Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo opera. Nós vimos sobre a questão, os frutos, né, que nós podemos produzir a partir do momento que o Espírito Santo está em nós. Então, esses frutos do Espírito, eles só acontecem quando nós damos o espaço ao Espírito Santo operar isso em nós. E a partir daí, à medida que o Espírito Santo vai tendo esse espaço, vai tendo a liberdade para administrar o nosso ser, então nós vamos também, ao mesmo tempo, tendo a nossa mente transformada, vamos obtendo mais e mais da mente do Senhor Jesus, o nosso caráter vai sendo mudado, aquela pessoa sem caráter, sem temor a Deus, aquela pessoa que enganava, que era mentirosa, que fazia tanta coisa errada, aos poucos aquilo vai mudando, porque você vai se amalgamando, você vai se tornando uma só massa, uma só carne com Cristo, ou seja, vai chegar um momento em que você vai se tornar um com Cristo, e Cristo vai se tornar um com você. Essa é a grande verdade. Nós vemos aqui, por exemplo, que no verbo hebraico, kadash, né? Ela quer dizer ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte. É o mais usado no Antigo Testamento. E tanto aparece 830 vezes, incluindo os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. O que o Senhor espera de nós é exatamente o que está registrado aqui nesse texto. Que a cada dia, que a cada momento, nós venhamos nos entregar ao Senhor para que possamos alcançar esse privilégio de sermos, de fato, uma pessoa separada para uma boa obra. E isso só é possível a partir do momento em que nós nos consagramos ao Senhor. E aí sim, nós temos condições de crescer, não só no conhecimento de Deus e da sua palavra, mas também cresceremos na graça. Então, o ponto 2 fala sobre essa consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, pode ser coisas ou possessões. O verdadeiro cristão é aquele que se dedica 100% em agradar a Deus. Andar no Espírito é não cumprir os desejos da carne, já foi dito. Ser religioso é ser uma pessoa que não tem compromisso com o Senhor, mas com a religião a qual ele serve, com os dogmas, né, com as tradições religiosas. Então, existe uma diferença muito grande entre ser um verdadeiro cristão e um religioso. Eu costumo dizer que, por muitos anos, eu vivi debaixo de um sistema religioso. E eu aprendi muita coisa no decorrer desses anos. Vi como o sistema religioso escraviza. Mas quando você tem Cristo na tua vida, quando você é um cristão, você passa a viver e a desfrutar da liberdade, porque você conheceu a verdade. A verdade é quem liberta. E a verdade é quem? É Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para conhecer a verdade, você tem que estar em Cristo. E quando você está em Cristo, você tem acesso ao Pai. E quando você tem acesso ao Pai, você tem o Espírito Santo à sua disponibilidade, ou seja, trabalhando em você e por você, para que você seja, de fato, um verdadeiro cristão e saia debaixo da tradição humana, das organizações humanas e da religiosidade que mata e que escraviza. Vemos também aqui, no caso de Arão, foi pedido para que se fizesse vestes a Arão para santificá-lo. Está registrado em Êxodo, capítulo
28 e 3. Ou seja, que façam vestes para Arão para consagrá-lo. A Bíblia Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar. Ser santo trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Êxodo capítulo 30, verso 30. E para o tabernáculo, com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6 e versículo de número 3. Em terceiro ponto, nós temos aqui a questão da purificação. Como que acontece a purificação? Como é que você se purifica para o serviço de Deus? Então, nós temos aqui o termo tahor, que quer dizer puro, limpo, derivado do verbo taer, que é ser limpo, puro, e kadosh, que quer dizer santo, do verbo kadash. Pertencem ao mesmo campo semático. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também as pessoas que se aproximam dele, se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Aqui está a resposta. Qualquer pessoa que se aproxima de Deus tem que se purificar do pecado e da idolatria. E como é que acontece essa purificação? A purificação do pecado, automaticamente ela acontece mediante o sangue de Jesus Cristo. Está escrito lá em 1 João que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, para nos purificar do pecado, é o sangue de Jesus. E nos purificar da idolatria, você tem que passar a acreditar no Deus inclusivo e perfeito. E abrir mão de todo e qualquer intermediador, ou medianeira, ou mediador. Porque não existe... no livro de Atos está escrito que não há nenhum outro mediador abaixo do céu e acima da terra que possa salvar. Nenhum outro nome foi dado, né, a nenhum mediador, a nenhuma medianeira, a não ser a Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, você se liberta da idolatria, abandona a idolatria, se purifica do pecado através do lavar no sangue de Jesus. Você é lavado através da palavra, ou seja, as tuas vestes, porque aí, a partir daí, você recebe vestes de salvação. E essas vestes, elas são alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E agora você passa, como disse Paulo, a viver em novidade de vida. Você se torna uma nova criatura em Cristo. Então diz aqui, se purifica de toda sorte de pecado e idolatria, conforme Salmo 51, verso 10, Ezequiel 36, 25. E diz que o termo grego equivalente a taia, na Septuaginta, é katchariza, ou katcharizo, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é agiazo, que quer dizer santificar e consagrar. O adjetivo agios, que quer dizer santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kadesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, nós vemos que para ser santo é preciso separar. E para separar, precisa ser purificado. E para se purificar, precisa da ajuda do Senhor Jesus, porque Ele é quem nos purifica de todo o pecado. E precisamos, então, aí do auxílio e da ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, e possamos crescer também no conhecimento de todas as coisas que o Espírito Santo vai nos revelando e nos desvencilhando daquilo que muitas vezes tem se tornado ídolo na nossa vida. O ponto 2 vai falar sobre a santificação no Novo Testamento. Santificação e santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Então, nós vemos aqui que na Nova Aliança, que é a que nós estamos vivendo agora, a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É exatamente isso que o Espírito Santo deseja fazer em nós, à medida que nós dermos a Ele, né, esse espaço, a liberdade para agir. Ele quer impregnar em nós o caráter de Cristo. E diz aqui ainda que isso é o efeito real da salvação na vida cristã. Esse
deve ser o efeito real na vida cristã. Primeiro ponto aqui fala uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito, e isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, conforme registra Mateus 28 e verso 19. De modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Nós podemos dizer que Deus está no Filho e no Espírito Santo, e que o Espírito Santo e o Filho estão no Pai. E essa é uma resposta que Jesus deu aos discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você tem me visto todo dia, a gente come junto, a gente anda junto, a gente conversa, enfim, e você pede para me mostrar o Pai. Filipe, quem está olhando para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, ou seja, naquele momento, o Pai e o Espírito Santo estavam em Jesus. Jesus era a imagem perfeita do Pai. A mesma coisa acontece conosco hoje. Hoje nós temos a imagem do Senhor Jesus. Aliás, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ponto 2. A natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação diretamente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé, conforme 1 Coríntios 1:30, ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para santificado. Isso é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3,16 e 2 Timóteo 1,14. Então, nós falamos isso há alguns minutos atrás, sobre a questão da santificação. No tempo da lei, os utensílios eles eram purificados, as pessoas eram purificadas com azeite, eles eram ungidos, derramavam azeite sobre a cabeça deles, os utensílios também eram derramado azeite para serem consagrados para um determinado fim. Na atualidade, na dispensação da graça, a santificação pode ocorrer de maneira instantânea, quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Diz aqui ainda, ela é chamada teologicamente de santificação posicional, ou seja, a pessoa ela estava numa posição, uma posição de contrariedade contra Deus, ela estava numa posição de rebeldia, melhor dizendo, contra Deus, ela estava numa posição de pecado. E, de repente, ela mudou de posição, ela foi convencida pela mensagem do Evangelho, pelo Espírito Santo, que fora do Senhor Jesus não há salvação. Então, a partir daquele momento, ela creu no Senhor Jesus, creu no Evangelho. E, a partir daquele momento, ele aceita Jesus como Salvador. E, imediatamente, instantaneamente, na possessão, vamos dizer assim, ou na chegada do Espírito Santo na vida daquela nova criatura, daquele cristão, tudo que é imundo é retirado para fora, toda sujeira é retirada para fora, então ele se torna ali agora um vaso exclusivo nas mãos do Senhor, e ele agora passa a ser santificado. O terceiro ponto, uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento, conforme João 3:3. Ao nascer, a criança continua em seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual, conforme Hebreus capítulo 5, 12, 13 e 1 Pedro 2:2. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. E aí nós temos referência em Provérbio 4:18, 2 Coríntios 3:18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Assim é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Então nós vemos aqui da necessidade dessa santificação. E aqui
o comentarista fala sobre a nova vida. Ele diz que a nova vida em Cristo é o novo nascimento, conforme registra João 3:3, naquela palestra que o Senhor teve com Nicodemos. Ali é onde o Senhor mostra para Nicodemos que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aqui ele traz alusão sobre o nascimento de uma criança. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual, conforme Hebreus capítulo 5, versos de 12 a 13. Apesar de a santificação ser instantânea, ou seja, ela é instantânea no momento da conversão do pecador, ela é ao mesmo tempo progressiva, porque a santificação é um processo que leva, já disse aqui, uma vida inteira, independente de quantos anos você viva nessa dimensão. Ela vai sendo progressiva porque ela se dá à medida que você dá espaço ao Espírito Santo para que ele venha efetuar esse processo de santificação em você. Diz ainda assim, a salvação em Cristo é acompanhada da santificação e o seu agente ativo é o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que produz a santificação em nós, é ele que está capacitado para cuidar de nós e nos conduzir dentro dos preceitos de Deus. O ponto 3 vai falar sobre a santificação aplicada ao crente. Vamos lá. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor, o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Aí, aqui está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte da santidade ou da santificação. O Senhor é o seu padrão. Todos os crentes desejam ou deveriam desejar se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. Nós entendemos hoje, tanto biblicamente como teologicamente, que a santificação ela não é de fora para dentro. Ou seja, ela não é do exterior para o interior. A santificação, ela acontece do interior para o exterior. E é aquilo que a Bíblia diz, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, é uma exigência de Deus. Não é uma opção, é uma exigência de Deus. Sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa ser santo. E ser santo é ser separado. E ser separado é saber se conduzir, é saber administrar o que está na tua frente, o que está na tua direita, na tua esquerda e o que está atrás. Amém? Saber administrar a tua vida, é saber se conduzir como um verdadeiro cristão, é dar testemunho de cristão. Amém? Nós vemos aqui, no primeiro ponto, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro 1, a 13, até 16, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, Êxodo 19, 6, é revigorado na igreja em 1 Pedro 2 e 9. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vivem neles e, por isso, renunciaram às práticas dos gentios. Vocês entenderam agora? Essa mudança ela é necessária. Aquele que fuma não pode fumar mais. Ah, mas eu não consigo me libertar. Eu já fumei há muitos anos e o cigarro já faz parte da minha vida. Então, se ele faz parte da tua vida, alguma coisa está errada, porque se você veio para Jesus Cristo, quem faz parte da tua vida agora é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai te dar a condição de você se libertar. É claro que para que você seja liberto, você também tem que fazer esforço, você tem que ter força de vontade, porque você veio para Cristo e você tinha algum vício, e você não diz que o vício faz parte da tua vida, você já é dependente dele, etc e tal. Em tudo na vida precisa ter força de vontade, tem que ter resignação, tem que ter atitude. O Espírito Santo ele vai te libertar, ele te ajuda, mas você tem que fazer a tua parte. Então não adianta você dizer que não consegue fazer aquilo, que você não consegue.
Você não vai conseguir se você não fizer esforço, se você não se esforçar para isso. Tá bom? Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra de Deus, pelo sangue e pelo Espírito. Podemos afirmar, como Donald Green, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo, é o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade é cheia do Espírito, e cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus é santo e por isso exige a santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, mais uma vez nós vemos aqui que para ser santo, a gente não pode fazer parte de grupinho de fofoca na igreja. A gente não pode ficar caluniando as pessoas. Mesmo que seja verdade o que se ouve, você não faz julgamento, porque o julgamento pertence a Deus. Você deve sim orar e pedir a misericórdia do Senhor sobre aquelas vidas, e que o Senhor trate da melhor forma possível, porque o Senhor sabe tratar. Seja um crente autêntico, seja um cristão autêntico, uma cristã autêntica. Vá para o culto para adorar a Deus. Adore a Deus. Se desligue das coisas do mundo, do que está à tua direita, à tua esquerda, do que está atrás, do problema que você deixou em casa, do cachorro que ficou latindo. Vai adorar a Deus. Sinta a presença de Deus. Não vá na igreja por uma mera formalidade. Não vá à igreja porque você já se habituou aí. Mas vá à igreja para louvar e para engrandecer o nome do Senhor, para ouvir a sua boa palavra. E que a tua oração seja essa: Senhor, fala comigo. Fala com a tua igreja nesta noite. Senhor, que a tua palavra venha de encontro às minhas necessidades. Tu conhece a mim, tu sabe o que eu preciso. Tu conhece, Senhor, todas as coisas. Fala comigo. Me desperta, Senhor, quero melhor te servir. Senhor, me santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Me ajuda. Segura minha mão, não me deixe. Me liberta de toda a opressão, me liberta de todo o mal. Essa deve ser a oração do cristão. Porque, irmãos, veja bem, nós só conseguimos ver ou enxergar aquilo que está à nossa frente. A gente não consegue ver o que está no oculto, a gente não consegue ver o que está no futuro. Afinal de contas, irmãos, o passado já passou. E o que você tem agora é o presente. Você não sabe o que o futuro te reserva. E quando você ora ao Senhor dessa forma, pedindo para Ele te conduzir, para Ele te guardar, para Ele te dar paz, para Ele te dar alegria, para Ele te encaminhar segundo a vontade de Deus, então a tua vida ela é transformada. Então você não tem preocupação com o que passou, com o que está passando e nem com o que virá, porque você vive em Cristo e Cristo vive em você. É aquilo que Paulo diz, né? Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo para agradar ao Senhor. Essa é a finalidade do verdadeiro cristianismo. Sobre a santificação, já concluindo, precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, nós falamos aqui sobre a questão legalista, das regras impostas pelas organizações religiosas, por essas denominações que acham que a santificação é obedecer o regulamento interno da igreja. Aí, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo outro. É lógico que a Bíblia, irmão, a Bíblia é o nosso manual. Se você quer conhecer a Deus, se você quer se conduzir de uma maneira íntegra, santa, que agrade a Deus, a resposta e o segredo está na palavra de Deus, está nas Escrituras, não no que o homem escreve. Então, nós vemos aqui na conclusão que sobre a santificação, nós precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida
na plenitude do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você possa crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra a cada dia. Muito obrigado, que bênção, pastor. Muito obrigado, pastor Elias. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, eu gostaria que você mandasse no comentário aqui desse vídeo. Nós vamos entrar em contato com você em breve para responder qualquer dúvida e questão que você tenha. Nos vemos no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vejo vocês lá. Deus te abençoe.